Hora de pegar a estrada. Opa, beleza? Robinho Lima aqui. Bom, como prometido, né? Nós estamos nos Estados Unidos. Agora nós vamos fazer uma viagem aqui completa, né? Aqui nos Estados Unidos. E depois a gente vai voltar para o Brasil, né? Mas claro que antes da gente voltar para a empresa lá no Brasil, a gente também vai fazer uma viagem aleatória, né? Com qualquer mapa que a gente tem aí na mão para poder rodar. Nós estamos saindo aqui, né, da empresa que a gente descarregou por último. E agora a gente tem uma viagem para fazer. E na verdade não é nem uma viagem em si. A gente vai buscar carga, né? Então a gente vai dar uma rodada aqui pelos Estados Unidos. Eu poderia até ver se teria carga aqui mesmo na empresa, né? Eu tô vendo aqui que eu tô anotado aqui. Vamos ver, quem sabe se tiver carga aqui na empresa mesmo, a gente está na UPS, né? Prepare-se para virar à esquerda. Em Santa Vire Maria, à esquerda. Bom, aqui não tem nada para nós. Vamos dar uma saída aqui. Vire à esquerda. Porque a gente tem uma empresa ali, a Qt, né? Então a gente vai tentar ver se a gente acha alguma coisa ali na Qt. E até a gente chegar lá no trajeto, com certeza a gente vai trazendo aí alguns dados aí, né, do nosso canal, que eu acho que pode te ajudar também na questão de retenção, na questão das horas, né? Vire à direita. A gente sabe muito bem, né, que para você alcançar no seu canal o número de inscritos, né, que você precisa para monetizar o canal, são pelo menos 1.000 inscritos e 4.000 horas, né, nesse período de pelo menos 365 dias. Mas claro que algumas pessoas chegam, né, muito mais rápido nessa questão e outras demoram um pouco mais. Eu, por sinal, quando eu estava com 500 inscritos, eu já tinha as 4.000 horas, né, que era necessária para poder monetizar o canal. Só que eu não tinha os inscritos. Então eu caí numa pré-monetização, né? Que dava ali a condição de favorecimento pelo fato de você ter conseguido ali os 500 inscritos e, né, com um número de horas muito provavelmente muito excessivo, até por sinal, em relação ao número de inscritos. Então eu consegui ali naquele momento, né, quando eu cheguei nos 500 inscritos, meio caminho andado, já estava percorrendo ali para poder monetizar o canal quando chegasse nos 1.000 inscritos. Demorou um pouco para chegar nos 1.000 inscritos, e isso aí não é fácil, tá? As pessoas que às vezes pode dizer para você que é fácil chegar, a gente chega, não. Hoje, por sinal, eu vi até um canal que está abertamente na internet, está abertamente, né, no YouTube, a questão de compra, né, de inscritos, mas segundo o site, né, que oferece esse serviço, vamos dizer assim, ele não garante a retenção, não garante que as pessoas vão consumir seu conteúdo. A compra de inscritos, nesse caso, né, eu vi lá por um canal que eu não sei por qual motivo ele apareceu aqui para mim, né? Acredito que seja pelo fato de eu estar sempre falando aqui de horas, o fato de eu estar falando sempre aqui de inscritos, né? Então eu acredito que seja por isso que o YouTube entregou para mim esse tipo de conteúdo. Mas eu particularmente não recomendo você comprar inscritos. Se você por um acaso tiver a intenção de comprar inscritos, saiba que futuramente o seu canal pode vir a dar problemas para você em relação a esses inscritos que você está comprando, tá? Eu não sou especialista no assunto, não vou falar besteira aqui. Claro que se você tiver mais informações do que eu em relação à compra de inscritos, vai lá e faça aquilo que você acha que deva fazer. Mas se tem uma coisa que eu posso garantir para você que vai te ajudar, principalmente se você comprou ou não inscritos, é a retenção, é as horas. E isso eu tenho certeza absoluta que eu posso te ajudar. Não existe nenhuma fórmula mágica, tá? Para você criar retenção, criar horas no seu canal. A única coisa que precisa é você perceber, né, a importância, principalmente quando você está em live, do seu chat. O seu chat é fundamental para que você chegue nas horas, né, necessárias aí do seu canal.
Em se tratando de vídeo, eu acredito muito que um vídeo desse, por exemplo, né, que eu estou colocando aqui agora, vai poder adquirir uma retenção um pouco maior justamente pelo assunto, né, que é justamente pelas horas. A gente está falando como que a gente faz para a gente adquirir horas no canal, para a gente poder monetizar o canal. Então, se você começou a assistir, eu tenho certeza absoluta que você vai em frente, né, até os pontos específicos aí que eu vou utilizar aqui para falar, para que você consiga chegar aí às horas aí do seu canal. Um dos fatores mais importantes que você precisa entender é que quando você está em live, o seu produto é a sua fala. Porque eu acredito muito que não seja o seu jogo, não seja o seu game, não seja o seu caminhão, não seja a sua qualidade de imagem, a sua qualidade de som. Claro que tudo isso ajuda, tudo isso favorece, mas eu já rodei aqui numa resolução mínima, já rodei aqui com o jogo dando vários lags, né? Com dificuldades aí na apresentação, e mesmo assim a minha retenção foi alta, mesmo nessas condições. Então, o que eu atribuo a isso? Eu atribuo isso à conversa, eu atribuo isso ao assunto. Por exemplo, eu vou citar um exemplo simples aqui. Você, quando vai fazer uma live ou gravar um vídeo, você determina um tema. Comece a determinar temas, ou mesmo que você não coloque isso como título, principalmente quando você está em live, né? Você vai fazer um comboio com os amigos, por exemplo, você não fala lá, falando da educação no Brasil hoje, por exemplo. Mas dentro da live, insira esse assunto na live, porque esse assunto que você vai estar colocando, que você vai colocar, né? Não vai estar colocando, você vai colocar. Esse assunto vai render no seu chat. Esse assunto vai render. E o que eu digo para você eu dei esse exemplo, né, da educação, né, no Brasil, mas poderia ser qualquer outro tema, né? Poderia ser qualquer outro assunto. Um detalhe muito importante, principalmente quando se está em live, né? Para que você não se torne refém do seu chat, para que você não fique na mão do seu chat, onde o seu chat vai praticamente brincar com você ali, né? Fazendo você às vezes meio de trouxa, meio de bobinho. Não caia nessa, tá? Tenha o controle do seu chat, mesmo que tenha às vezes que ser um pouquinho mais rígido, mais enérgico, porque às vezes você pode assustar aquela pessoa que está ali tentando te desestabilizar, mas você ganha a confiança dos demais, né? Do restante, porque não simplesmente uma pessoa chegou ali no seu chat e ela começou a fazer gracinha, te colocar em saia justa, e você afinou, você recuou para ela. Os outros, né, os demais vão se sentir indignados por isso e vão começar a te questionar pelo fato de você não ter abertamente ali dito para aquela pessoa que talvez ela merecesse ouvir. Vamos só ver se tem carga para nós aqui. A gente já... Opa, tem uma carguinha aqui de sorvete para nós aqui. Nós vamos para São Francisco. Deixa eu só ver onde que nós vamos carregar, porque na verdade não tá nem aparecendo ali pra mim no mapinha. Ah, tá sim, tá ali do outro lado ali. Rapaz, mas só que eu tô muito rente aqui. Tô muito rente, ele vai subir na guia ali. Então não se torne refém do seu chat. Não, de forma alguma você precisa, né, passar por situações constrangedoras ali no seu chat, e principalmente quando você trata de alguns assuntos polêmicos, por exemplo, como eu acabei de falar sobre a educação. Querendo ou não, a educação no Brasil hoje é um assunto muito polêmico, né? Então a gente precisa tomar cuidado com o que a gente fala, para que a gente não simplesmente não fale coisas ali que dê dubiedade, que dê duplo sentido e assim por diante. Outra coisa muito, mas muito importante mesmo quando você está principalmente em live, tá? Por que eu vou me referir mais à live? Porque a live você está vulnerável, né? Por exemplo, um vídeo gravado, você não tem essa vulnerabilidade, a não ser quando você está
você gravou e você depois tem algum comentário, né, no seu vídeo que possa vir depois deixar você talvez em uma situação que talvez você queira controlar. Então aí você pode optar ou apagar ou responder a pessoa. Eu evito apagar, tá? Eu sempre respondo aquilo que estão me questionando, aquilo que estão falando. Então eu tomo esse cuidado para estar sempre com argumento suficiente para poder responder as pessoas que talvez supostamente não entenderam aquilo que você quis passar ali no seu vídeo, por exemplo. Mas quando a gente trata de live, a live ela é um tanto quanto como é que eu posso dizer assim, você tem que ter uma atenção maior, porque além da pessoa que talvez esteja ali querendo só te importunar, pode acontecer dessa pessoa, de outras pessoas não entenderem o contexto e acabarem por questionarem também o fato daquilo tá acontecendo, né? Rapaz, será que tem? Eu não tô vendo aqui se tem. Tá complicadinho entrar aqui, viu? É muito comprido aqui o caminhão. Mas tem aqui, ó. É meio complicadinho. Então, para você conseguir reter o seu chat, você precisa gerar um assunto. Cuidado com os assuntos para que você não fique preso nele de uma forma que você não consiga depois sair, né? Você precisa sair daquela conversa. Caso... Eita, bati lá. Bati lá, hein? Bati lá. Bati onde? Bati lá nos containers lá, rapaz. E vai de novo lá pro mesmo lugar. Rapaz, que angu que a gente foi arrumar aqui. Como diria, né, os manobristas de plantão aí, ganha manobra com o caminhão parado, né? Aí você ganha manobra. Eu não tô nem enxergando o cone daqui, mas eu sei que ele tá bem rente aqui, ó. Tá bem rente aqui. Agora acho que a gente vai conseguir chegar nele lá, hein? E claro, né, a gente não vai conseguir fazer essa viagem aqui num vídeo só. A gente vai continuar essa viagem, né? Devagar. Agora vamos alinhar aqui. Outra questão importante, né, além de você dominar o assunto, porque num chat, né, principalmente numa live, se a gente for prestar atenção mesmo, são vários assuntos recorrentes ali. Vários assuntos surgem, além do assunto que você quer introduzir, porque você pode administrar isso, né? Você pode enfatizar o assunto que você quer tratar na sua live e permanecer nele. Mas só que tem um detalhe muito importante, tá? Algumas pessoas, elas não vão se ligar naquilo que está acontecendo, no assunto que você está trazendo, na discussão que está sendo gerada ali. Algumas pessoas, elas vão simplesmente atravessar essa conversa, falar de um outro assunto totalmente aleatório, que não tem nada a ver com aquilo que você está falando, e elas vão também querer participar, e você não pode deixar essa pessoa de fora. Mesmo porque, principalmente se for uma pessoa recorrente ou mesmo que seja uma pessoa nova aí no seu canal, você tem que dar atenção para todos, né? Então, praticamente é um exercício aí de atenção àquilo que está sendo pronunciado, né? Escrito ou ali no chat ali. Nossa, tô bem rente o poste aqui, rapaz. Eita manobrinha, só. Deixa eu ver, acho que já deu, hein? Deixa eu ver aqui.
Não, agora é só puxar pra frente que vai. É só puxar pra frente um pouquinho que já deu bom. Rapaz, eu acho que era de ré, hein? Eu acho que era do lado de lá. Oh, que coisa, não? A única coisa ruim desses codezinhos aqui é isso, porque você nunca sabe qual que é a posição correta, né, para estacionar. E aí você fica meio à deriva aqui, né? Você fica meio amarrado aqui, rapaz. Eu vou entrar por lá, né? Vamos lá, vamos ver. E quando isso acontecer, por exemplo, você está falando de um assunto determinado e chega uma pessoa, mesmo que ela tenha chegado àquela hora ou que ela já esteja ali, porque já aconteceu comigo, da pessoa já estar ali, já saber daquilo que a gente está falando, que a gente está tratando, e ela simplesmente atravessa o assunto, ela fala uma outra coisa que não tem nada a ver com aquilo que você está trazendo. Então você tem que tomar um cuidado para que você também responda a essa pessoa, para que você também participe com ela daquilo que ela interessa, né? E aqui eu vou entrar do mesmo jeito. Ô, Robinho, você parece estar de brincadeira comigo, Robinho. A frente pra lá. Eu só dei a volta no quarteirão. E nós vai passar o vídeo todo aqui, nós vamos ficar dentro da empresa aqui, acredita? Correndo um risco de um L aqui, rapaz. Olha lá, tá vendo? Já até disparou ali meu alarme ali de colisão, porque praticamente eu tava dentro de um L aqui, né? Isso aí, agora só chegar. Então você precisa sim trazer essa pessoa para a conversa também. Uma coisa que eu percebo quando eu estou dirigindo aqui, né? Agora eu estou concentrado aqui na manobra, eu estou me perdendo um pouco na minha fala. Mas quando eu estou dirigindo, às vezes a gente não consegue captar tudo, tem que prestar atenção em várias coisas, prestar atenção no trânsito, prestar atenção no que foi falado, prestar atenção no destino que você está indo, na velocidade do caminhão, né? E além de tudo isso, né, o chat atravessando as conversas às vezes, né? As pessoas simplesmente elas falando assuntos aleatoriamente. Ó, agora tem que dar verde. Aí, agora deu verde. Então, aguenta a mão rapidinho, nós vamos carregar aqui e já vamos pelo menos rodar um trechinho aqui, beleza? Ok, vamos lá. Opa, então vamos lá. Eu marquei um lugar no mapa aqui. Não sei se vai dar tempo da gente chegar lá. Mas vamos sair devagarzinho aqui, ó. Nós estamos levando sorvetes lá para São Francisco, Dólar General. Dólar General é um lugarzinho muito ruim de manobra também, viu? Meu Deus, toda vez que eu fui lá, sempre deu problema. Bom, mas nós estamos aqui para isso, né? Nós estamos aqui para superar. Então, não tenha dúvidas de que a gente vai conseguir a saída para cá, né? A saída já é aqui, Robinho. Você está querendo arrumar a saída para outro lugar? Então isso vai te ajudar muito, vai te ajudar demais. Você pode ter certeza absoluta. Você fazendo lives, você tratando o seu chat com mais prioridade, vamos dizer assim, do que com o seu próprio jogo, né? A forma como você dirige, ou então, principalmente quando você está em comboio, e tá aí mais uma dificuldade que eu quero também salientar aqui. Você priorizando as pessoas que estão te acompanhando em live, isso vai fazer com que você literalmente alcance horas aí que talvez canais maiores, né, que não prestam atenção nisso. Oh, meu filho, canais maiores que não prestam atenção nisso, você vai acabar gerando muito mais retenção do que esses canais, e eu sou prova disso. Eu tinha lá meus 500 inscritos com as minhas 4.000 horas, né? Então você ter 500 inscritos e 4.000 horas é sinal que o povo te assistiu só. Senão as pessoas não teriam te assistido, não. Senão você não teria chegado nessas 4.000 horas, não. Então
tratando sobre isso, você tratar bem o seu chat, você, nos vídeos que você for elaborar, tudo bem se você quer só falar coisas que acontecem aqui no trânsito, o carro da polícia, tem um ônibus ali, nossa, que paisagem bonita, olha o bonecão do posto, não tem problema, mas essa interação, essa interatividade você tem que ter ao longo do seu vídeo, porque se você, eu conheço vários canais que tem um setup formidável, mas se não é pelo setup, acredito que as pessoas não teriam tanta relevância, vamos dizer assim, em seu canal, por conta de não trocar uma palavra, né? Principalmente quando são vídeos gravados. E os vídeos gravados, você tem um controle maior. Eu percebo que quando eu estou gravando meus vídeos, eu consigo me concentrar mais, eu consigo traçar uma linha, agora não por conta da minha manobra ali, mas eu consigo traçar uma linha de raciocínio que eu consigo chegar onde eu quero falando sobre aquele assunto determinado que eu coloquei. Agora, quando a gente está numa condição de live, onde todo mundo fala, todo mundo escreve, todo mundo dá opinião, todo mundo quer saber para onde você está indo, o que você está fazendo, qual o assunto você trouxe, e aí surge o assunto de educação familiar, depois entra educação escolar, depois vem o futebol. Mais um detalhe muito, mas muito importante mesmo, que isso aí vai com toda certeza fazer um grande diferencial para você lá na frente, quando o seu canal se tornar ainda mais relevante, você se tornar referência, porque esse é meu propósito aqui. Eu quero que o meu canal se torne relevante e eu me torne referência, principalmente pelas conversas que eu tenho tido aqui comigo mesmo e com os participantes aí dos chats, né, das lives. Quando você for abordar assuntos políticos, futebolísticos ou religiosos, você precisa ter uma atenção redobrada para não falar nenhuma besteira. E caso você fale alguma coisa que seja polêmica, você tem que ter o controle disso para que isso não saia do seu controle. Parece redundante, né? Mas é importante. Você precisa ter consciência de que as pessoas do seu chat, elas têm a liberdade para falar da forma como elas quiserem, da maneira como elas quiserem, mas com o seu aval. Você precisa ser o maior moderador da sua live. Você precisa ser aquela pessoa. Lembra que eu falei a respeito das pessoas querendo te colocar em saia justa? Mantenha-se à esquerda. De repente, essa pessoa querendo te colocar em saia justa, se você não rebater a essa pessoa, se você não for incisivo em relação a essa pessoa, os demais vão sentir que você perdeu a mão ali. Os demais vão sentir que ele não domina esse assunto, você perde credibilidade. Mas quando você entende que você é o maior moderador da sua live, você é o maior moderador do seu canal, e que o chat precisa sim seguir as suas regras, você consegue tirar isso de letra. Agora, se você perder isso, e lá no comecinho eu perdi, eu não tinha isso, na verdade, eu não cheguei nem a perder, porque eu não tinha isso. Isso é uma questão, eu acredito muito que seja de experiência, né? A experiência adquirida ao longo do tempo. E com toda certeza, cada vez mais a gente vai trazendo alguns assuntos aí que a gente considera que seja relevante, importante, inteligente. Então a gente acaba se aperfeiçoando mais, acaba se aprofundando mais nos assuntos, né? Então, como que eu cheguei nas minhas 6.700 horas que eu tenho hoje? Né? Meu canal está recém monetizado, acabei de chegar nos 1.000 inscritos. Eu não estou dizendo que as horas é mais importante, que os inscritos são mais importantes ou menos importantes. Os dois são importantes, senão você não monetiza o canal. Isso é uma regra do YouTube, e você precisa manter isso. Concorda comigo que é mais fácil você perder horas por conteúdos que talvez você não domine e você queira talvez implantar aqui no seu canal, do que você perder inscritos pelas bobagens que você diz e nem sequer as pessoas assistem? Porque é justamente isso que eu estou querendo dizer. Imagina se as pessoas vêm aqui no meu canal, têm a possibilidade de me ouvir e não me escutam, porque eles não me dão a retenção. E eles simplesmente são inscritos no meu canal e não me dão a retenção. Eles vêm, talvez até clique no like ou não, ou só faça uma visualização de 5 minutos e depois sai do vídeo. Ou então aquela situação em que você não domina o assunto, a pessoa vem, quer participar do seu canal, do seu vídeo, da sua live,
mas você está tão despreparado que as pessoas vêm aqui, discordam de você, reiterizam você, tanto no chat quanto nas mensagens, e vão embora e ainda assim tira a inscrição. Eu tenho certeza absoluta de que isso pode acontecer. Pode, e olha, não tenha dúvidas de que isso acontece. Então, quando você for trazer um assunto para sua live ou para o seu vídeo, domine pelo menos o mínimo daquilo que você vai falar. Tenha argumentos que sejam convincentes, principalmente para você, porque se você não se convence daquilo que você está propondo, então já começou errado ali. Então essa questão já tá um pouco distante daquilo que deveria, né? É você pelo menos no mínimo dominar o assunto que você está querendo trazer aqui para o seu canal, para o seu conteúdo. E como é o caso aqui, né, das lives, né, que eu tô dizendo que se você der atenção devido ao seu chat, ao seu público, as suas lives vão ter uma retenção, vão aumentar a retenção. E a introdução dos assuntos, ele é fundamental. A introdução dos assuntos é fundamental para que as suas lives tenham um agregado ali de retenção. E tem um detalhe, um macete que eu vou deixar para você que chegou até aqui no final, porque já está quase na hora da gente parar aqui. Eu só não sei se eu vou conseguir parar onde eu marquei no mapa ali, rapaz. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Mas para você que chegou agora aqui, não, tá bem longe ainda. Nós estamos com 25 minutos, né? Demorou lá na empresa lá, rapaz. Fiquei enrolado lá na empresa. Eu acho que eu não vou conseguir chegar onde eu determinei ali. Mas eu vou dando uma olhada aqui, ó. Tem mais uma. Tirar um pouco também essa vibração aqui do... Tá demais aqui. Deixa eu só ver aqui. Vamos continuar aqui mesmo. Tem uma coisa muito importante mesmo. Principalmente quando você estiver chegando no final da sua live, no finalzinho da sua live, que você já começa a se despedir, né? Nos vídeos nem tanto, porque o vídeo a pessoa já vai ver, já encerrou, acabou, maravilha, depois ela vai comentar caso ela queira. Se ela não quiser comentar, não adianta, que não vai ter comentário, não vai ter nada. Mas se a pessoa quiser comentar nas suas lives, no finalzinho, antes de se despedir, de encerrar a sua live, dê um tempo para que as pessoas coloquem, se você tem a prática de deixá-las colocarem o canal delas, de divulgar o canal delas, deixe as pessoas ali, colocando o canal delas ali, e vá interagindo com as outras pessoas, que você vai ficando de olho ali nos números, quantas pessoas ainda estão na sua live na hora que você está encerrando ela. Aí você vai perguntando para cada um que vai colocando ali o seu canal, que horas vai ter live, que horas vai ter vídeo, que dia vai ter live, que dia vai ter vídeo, e assim por diante. Ali você acaba ganhando mais 10, 15, 20 minutos, e às vezes você ganha até horas ali. Acredita? Eu tenho feito isso nas minhas últimas lives, e os meus números surpreendentemente estão aumentando cada vez mais, principalmente nessa questão de divulgação de canais aí. Os canais, eles estão cada vez mais interessados, né, na suposta ajuda que você pode dar para eles, principalmente em canais menores, né, que eles vão entender. Ai, quase não, acho que bateu, hein? Não, foi quase mesmo. Só que acho que eu tenho que dar uma rezinha aqui para ele entender, porque acho que ele assustou também, ó. Rapaz, ele assustou e eu também. Quase, hein? Então, dê essa chance para quem está começando ali no canal. Nós vamos falar isso no próximo vídeo, tá? No próximo vídeo eu vou até deixar anotado aqui, para que a gente não se frustre quando a gente abre espaço no nosso canal para outros canais, e talvez esses canais tenham a intenção somente de aproveitar o hype, aproveitar o momento ali que você possa os ajudar com 10, 15, 20 inscritos. Eu tenho 1000 inscritos, eu acredito muito que eu consigo ajudar pelo menos com 50, 60 ou até mesmo 100 inscritos, caso a gente faça aí uma campanha bacaninha, né, para as pessoas que chegam no canal na intenção de querer agregar no seu canal, né? Mas isso é um assunto
para a próxima, tá? Aqui nós estamos falando de horas de retenção, independente do número de inscritos, tá? Então olha só para você ver, eu consegui 4.000 horas com 500 inscritos. Então faltava para mim os inscritos. Aí o que eu poderia ter feito? Eu poderia ter ido lá e comprado os inscritos que faltavam. O cara comprou 561 inscritos. Eu poderia ter comprado esses 561 inscritos lá atrás, quando eu dirigi o ônibus no meu canal, quase um ano atrás. Eu poderia ter monetizado meu canal desde então. Mas eu acho que o propósito do canal não é esse. O crescimento, ele necessita ser orgânico. Se o crescimento do seu canal ele é baseado já desde o início em fraude, em mentiras, porque mas os inscritos comprados eles são pessoas reais. Pode até ser, mas essas pessoas não sabem que você existe, não consomem o seu conteúdo, não te dão as horas que você precisa e simplesmente você está ali pagando por um produto que são os inscritos, né? Que não vai agregar no seu canal, a não ser o fato de você monetizá-lo. Só isso, mais nada. É falso e enganoso quem acha que ter os inscritos fakes é vantagem. Não é. Mesmo a gente fazendo algo orgânico, algo a passos de formiga, né? Lentamente, ainda eu tenho 1.000 inscritos. Na minha live vem 100, 100 e poucas pessoas, 10% daquilo que está inscrito. Então, no mínimo, a gente precisaria aí, né, de 10%? 10% de 1.000? É 100, é isso mesmo. 10% de 100 é 10, 10% de 10 é 1, 10% de 1.000 é 100. É isso mesmo. Então, eu tenho 10% do meu público que me assiste. E tá tudo bem, sabe por quê? Porque é um público que quando vem, além de participar, além de me assistir, ainda consome, né? Claro, além de participar, de assistir, obviamente consome conteúdo. E é isso que a gente precisa de pessoas que consumam o nosso conteúdo. Se as pessoas não consomem seu conteúdo, tá errado. Porque nós estamos produzindo para quem? Eu me assisto, mas eu não estou produzindo só para mim. Eu não estou produzindo só pro Robinho Lima, pelo fato de eu me assistir. Eu estou produzindo pelo público. De uma forma ou de outra, eu acabo agregando para alguém algum valor, né? Seja essa pessoa um canal pequeno ou um canal grande. Tem muitas pessoas aí que tem canal aí de 4, 5 mil inscritos que às vezes passa no meu canal e acaba concordando comigo com as coisas que eu venho falando ali, com os assuntos que eu venho trazendo ali. E tudo relacionado a essa questão de inscritos, de retenção de horas, de não se tornar refém do chat. Então tudo isso tem base, tem fundamento. E como que eu adquiri isso? Qual a experiência que eu tenho na internet? De 2 anos, praticamente 1 ano gravando, né? O segundo ano, nós vamos parar aqui, tá? Nós vamos parar aqui para depois a gente seguir daqui. Eu tive que dar essa volta imensa aí. Vai ficar um pouquinho longo, mas fazer o que, né? Então eu tive que fazer isso. Eu tive que me adequar a um nicho, né? Que muita gente já diz que está saturado, né? Que é o Eurotruck. Já falam que o Eurotruck, American Truck, já quem tinha que tirar o leite dessa pedra já tirou. Mas eu acho que não. Eu acho que a gente, independente se a gente vai fazer, Deus abençoe, que a gente vai fazer mais do mesmo, eu prefiro não fazer mais do mesmo. Eu prefiro fazer diferente. Essa é a minha intenção. Se eu vou alcançar um público maior do que eu tenho alcançado, tudo certo? Tudo. Se eu vou alcançar um público maior do que eu tenho alcançado, isso é outra história. Mas eu estou dizendo aqui hoje, principalmente em relação à retenção, em relação às horas, em relação àquilo que todo mundo, a grande maioria, depois que alcança os 1.000 inscritos e não tem as horas, a luta para poder chegar nessas horas é muito difícil. E leva às vezes meses, quem sabe até ano, para poder alcançar essas horas que faltam. E para isso precisa de uma estratégia. E a estratégia que eu uso para manter a minha retenção é justamente essa que eu estou te falando aqui. Eu estou falando para você que eu
dou atenção devida ao chat, não deixo ninguém sem resposta, mesmo que seja um vídeo gravado, a pessoa comenta alguma coisa, eu vou lá e faço questão de um joinha, um coraçãozinho. Quando cabe uma resposta, eu dou essa resposta. Quando eu sou questionado, por exemplo, por alguma coisa que eu falei no vídeo e a pessoa não tem a oportunidade de falar comigo diretamente na live, eu também não deixo ela sem resposta. Eu recentemente fui lá, num vídeo meu, tinha uma questão lá que estava dizendo, totalmente desnecessário falar isso, concordo com você, mas desnecessário dizer isso. Aí eu fui assistir o que eu tinha dito, né, que talvez supostamente tivesse dado algum problema lá para a pessoa que estava assistindo, e ela simplesmente não conseguiu interpretar. À direita, e depois foi um erro de interpretação. Ó, entrada de caminhão é lá, ó. Foi um erro de interpretação da parte dela, então ela não interpretou aquilo que eu tinha falado. Aí eu, com toda calma e paciência, né, fui lá e disse para ela o que eu quis dizer com aquilo e o porquê que eu disse aquilo. Se ela prestasse atenção no contexto, né, geral, ela ia entender que a intenção de eu ter falado o que eu falei, da forma como eu falei, não foi para ser pejorativo, muito pelo contrário, foi. E eu vou até citar aqui qual foi o vídeo, né? Consciência humana, ao invés do Dia da Consciência Negra. Foi um assunto que eu quis abordar. Eu sabia onde eu estava me metendo, sabia que é um assunto que causa mesmo um desconforto em algumas pessoas, mas quando você trata esse assunto como algo mais do que somente relacionado àquele dia, né? Dia da Consciência Negra, aí você consegue... Olha, rapaz, até subir ali. Você consegue mudar o foco, e às vezes a pessoa não tinha pensado nisso ainda para ela poder concordar ou discordar de você, né? Bom, então tá aí, ó. Então já conversamos aqui, já falamos a respeito das horas, né? Qual é a intenção, qual é o método que eu uso aqui para reter as pessoas aqui do chat. Experimente, não custa você experimentar isso que eu acabei de falar aqui, porque se você experimentar e funcionar, vai ser bom, vai agregar para você. Se você experimentar e não acontecer nada no seu canal de relevante, com toda certeza também mal não vai fazer. Mas você precisa sim estar atento ao seu chat, estar atento às mensagens que mandam para você e também não se tornar refém deles, tá bom? Então isso aí com toda certeza vai te ajudar no futuro aí. E aqui na empresa nós vamos continuar daqui, tá bom? Nós estamos ainda a 204 km, acredito que na próxima viagem a gente já encerra isso aí, porque hoje eu fiquei enrolado na manobra. E depois a gente saindo daqui, talvez eu faça até mais uma viagem aqui, antes de ir lá pro Brasil de novo, no Rotas Brasil, para poder rodar lá, tá bom? Então, muito obrigado e até a próxima. Valeu!